Senhor presidente, senhores vereadores, senhora vereadora, aqueles que acompanham os trabalhos na casa pelos veículos de comunicação, nós estamos chegando no final do ano e esses dias, em vários países do mundo, as pessoas se reuniram para prestar uma homenagem a um lutador da liberdade, o Nelson Mandela. Em Soweto, onde Mandela viveu parte de sua vida, as pessoas saíram às ruas para lamentar a sua morte e comemorar a sua vida. Nelson Mandela foi uma grande figura histórica e política. Ele foi um dos principais líderes da luta contra o monstruoso regime do apartheid. Por esse motivo, ele permaneceu preso por 27 anos. Na época da sua prisão, Mandela era odiado pela burguesia sul-africana e seu governo nacionalista, que o considerava um terrorista. E o mesmo faziam a primeira-ministra britânica, Margaret Thatcher, e o presidente americano, Ronald Reagan. Ele era visto como um vilão pelos jovens conservadores britânicos. Entretanto, toda essa situação do regime do apartheid passou a mudar nos anos 80. Quando os trabalhadores sul-africanos, ao lado dos miseráveis, se revoltaram, se mobilizaram e fundaram a COSATU, a poderosa central sindical formada pelo movimento operário sul-africano. Foi essa mobilização de massas, com inúmeras manifestações gigantescas de jovens trabalhadores, que realmente destruiu o apartheid na África do Sul. A mesma burguesia que manteve Mandela na prisão por 27 anos, vendo que conter o movimento com seus próprios instrumentos era impossível, começou a manobrar em outra direção. As mobilizações no campo e nas cidades foi tão intensa que a classe dominante sul-africana se dividiu em dois campos. Aqueles que se dividiam acerca da melhor forma de lidar com o movimento amplo que se iniciava. O primeiro era um movimento de linha dura, que girava em torno do presidente Peter Botha. Esse campo, enquanto começava as negociações com o Movimento de Libertação Nacional, não queria cruzar as linhas que levassem a um consenso, uma concessão em relação às políticas raciais. O segundo campo, concentrado em torno da política de Frederic de Klerk, era dos reformadores, que viam que, para salvar e sobreviver, as elites precisavam entregar os anéis e pulseiras para salvar suas mãos e braços. Esse grupo desejava destruir o apartheid para salvar o sistema capitalista sobre a qual a segregação sempre esteve baseada. As qualidades revolucionárias que fizeram de Mandela um líder e militante tão respeitado, sua militância na juventude, sua firmeza e sua disposição em sacrificar sua vida pela liberdade, são hoje vistas no proletariado jovem da África do Sul. Mas não há outro caminho para a burguesia e o proletariado nos dias de hoje, que não seja a vigorosa luta de classes. O capitalismo na África do Sul e no mundo estão vivendo uma das suas maiores crises. Esse sistema não tem nada a oferecer a não ser a pobreza, fome,
doença, falta de moradia e de direitos. Hoje, a luta pela igualdade de direitos significa, acima de tudo, a luta pelo socialismo. Não há futuro para a reconciliação unilateral e unidade nacional. O presente e o futuro serão determinados pelos interesses da luta de classes. Mas para os trabalhadores vencerem essa luta, será a construção de fortes tendências que respeitem e apliquem os objetivos centrais da classe trabalhadora. Tanto na África do Sul, que continua racista, que continua com os mesmos problemas, mesmo não havendo a segregação oficial. Uma sociedade igualitária, justa, é impossível de ser construída sobre as bases econômicas que vigoram até agora. O que eu disse sobre a África do Sul, sobre Mandela, eu poderia dizer muito mais. É óbvio que às vezes um discurso parece intangível. Na maioria das vezes ele o é. Mas existem as situações tangíveis, aquelas que a gente segura, consegue pegar pela mão. E isso, vereador Purini, vereador Marcos, nós conseguimos ver em qualquer país do mundo, sem que necessariamente seja a África do Sul. Eu prestei muita atenção em vários depoimentos que foram feitos nessa casa. Inclusive, em relação ao que vem ocorrendo com a antiga e famosa lagoa da Quinta da Bela Olinda. As mortes são lamentáveis, extremamente lamentáveis. Na minha opinião, vereador Marcos, com todo o respeito e carinho que tenho por Vossa Excelência, não é a lagoa que é assassina, porque senão o Tietê também seria um rio assassino. Porque senão outros rios seriam rios assassinos. O que é assassino? É a maneira como se permitiu e se permite que se faça o parcelamento e a ocupação do uso do solo nessa cidade. Omisso tem sido e foi o executivo que não tomou as medidas necessárias para fazer com que o empreendedor daquele loteamento cumprisse as suas obrigações. Mas isso é fácil de entender. É porque nessa cidade existe segregação. Nós temos várias cidades dentro dessa cidade. Porque existem disputas aqui. E nós vemos parte da população sem direito a nada. Sem um direito fundamental, que é o direito de se locomover, porque não tem transporte urbano nessa cidade, que garanta acesso ao lazer, acesso ao conhecimento. O que precisa ser feito naquela região, e de maneira urgente, é que se crie as condições para que aquela área possa ser uma área onde todos possam desfrutar com segurança. E nós não vamos resolver isso com medidas de grande impacto, sem que a gente se debruce sobre quem se apropria da cidade. Existem outras áreas na cidade que tem lagoa e que é lagoa pública. Se pesca até tucunaré. E ninguém morre lá dentro. Precisava colocar uma placa lá na porta. Propriedade do povo de Bauru, uso comum do povo de Bauru. Mas como existem milícias na portaria, o povo não pode entrar. Esse é um Bantustão, tem o Bantustão cercado das elites e tem os muros invisíveis aqui também. Então nós temos que fazer esse debate. Que cidade nós estamos construindo? Quem é a população dessa cidade? Infelizmente é uma cidade construída, organizada para atender os interesses da burguesia da cidade de Bauru, enquanto as massas que laboram e que trabalham insistentemente são relegadas a um segundo plano, inclusive nos seus direitos mais primários. Por fim, vereador Renato,
Existe recurso, com a tolerância do senhor presidente, existem recursos para se reformar as estações. Esses recursos são oriundos de 2008, através de emenda do deputado federal Ricardo Berzuini, tanto para a estação de Tibiriçá, quanto para a estação da Paulista aqui. A minha preocupação é que quando se resolver esse projeto da estação de Tibiriçá, nós não tenhamos estação para reformar. Nós tenhamos que construir uma nova. Concede uma parte a Vossa Excelência. Eu concordo plenamente com Vossa Excelência. A mesma situação, a situação da estação da Sorocabana. O medo de quando formos fazer já não haver mais. E há uma preocupação grande porque há inclusive discussões de se ampliar para todo o pátio ferroviário esses tombamentos. E veja, nós precisamos discutir, mas discutir de forma rápida. Agora, nesse ponto específico, nós não podemos perder a chance de ter esses investimentos para recuperar o centro da cidade. A recuperação dessa estação faz parte de um projeto maior que é recuperar todo o centro da cidade. E se nós não acelerarmos, nós vamos perder esse investimento, porque quem quer fazer vai abandonar por conta dessa burocracia, dessa visão caolha de que revitalizar tem que fazer todo esse procedimento complicado. Agradeço a tolerância de Vossa Excelência. Em relação a nos permitir ultrapassar um pouco do tempo a nossa intervenção no plenário. Obrigado, senhor presidente.